Oi, gente, muito bom dia. Hoje, 10 de novembro, a quinta-feira começando e a gente juntinho aqui no Manhã no Ar. Muito obrigada pela sua companhia. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. 2 corpos são encontrados dentro de um carro na zona leste de Manaus. No local, a polícia ainda achou um bilhete com um possível motivo do crime. Black Friday é ameaçada. A greve dos auditores fiscais prejudica comércio e poucos lojistas devem aderir à liquidação que atrai, normalmente, milhares de consumidores. Com poucas opções em Manaus, muita gente vai buscar as ofertas aqui na internet. Mas antes de realizar a compra, é importante estar atento a algumas dicas para que a Black Friday não seja uma fraude. Aqui no estúdio, a gente fala sobre educação financeira nas escolas e como isso pode influenciar na formação de cidadãos economicamente conscientes. No quadro Mais Saúde, um alerta. Quem trabalha durante a noite precisa descansar mais e se alimentar bem para evitar um desgaste maior. Especialistas dão dicas de como encarar essa mudança de fuso horário sem prejudicar tanto assim o corpo e a mente. Ele pode trabalhar à noite, mas ele vai ter que sempre dormir nos mesmos horários e acordar nos mesmos horários. Tem ainda as notícias do esporte. Você vai conhecer a história de 4 irmãos que conquistaram medalhas no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. São 6 horas e 4 minutos, estamos ao vivo como todas as manhãs e você pode participar do Manhã no Ar com a gente, mandando para cá sugestões de reportagens, denúncias flagrantes, algo que aconteça aí perto da sua casa ou do seu trabalho. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, que é 99225-8767. Você também pode entrar na nossa página do Facebook e interagir com a gente por lá. Vá lá que a gente adora esse contato mais direto com você. Encontrados no início da noite de ontem, 2 corpos que estavam em um veículo abandonado na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. Uma criança brincava ali próximo ao carro, avisou os pais que tinha algo errado ali dentro e eles, claro, acionaram logo a polícia. Até agora, apenas um dos corpos foi identificado. Amanda Morim traz as informações pra gente. O carro foi encontrado no fim da tarde dessa quarta-feira na frente desta casa, na Avenida Itaúba, por uma criança que estava brincando no local. Ela avisou os pais que acionaram a polícia. Dentro do veículo havia 2 corpos com os pés e mãos amarrados e amordaçados. Um dos homens estava no banco traseiro e o outro no porta-mala. Uma das vítimas foi identificada como Essilvânio Custódia, de 32 anos. Segundo os familiares, que não quiseram gravar entrevista, ele saiu de casa na última terça-feira para pagar uma conta e não retornou mais. Havia um bilhete junto aos corpos que indicava que o crime foi motivado por vingança. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Segundo a polícia, pode ser algo aí relacionado à guerra do tráfico, né? O desentendimento entre traficantes é uma possibilidade ainda que está sendo investigada pela polícia, muito baseada no conteúdo que foi deixado pelos bandidos, pelos assassinos, ao lado das vítimas num bilhete. E ontem à tarde, um homem morreu vítima de latrocínio no centro da cidade. Os suspeitos do crime conseguiram fugir até a Avenida Constantino Neri quando foram presos pela polícia. Vamos ver como é que foi essa ação. A loja fica na rua Quintino Bocaiúva, bem no centro comercial da cidade. A vítima trabalhava em frente ao local do crime. Por volta das 4 da tarde dessa quarta, Jonas Lins de Oliveira, de 60 anos, decidiu entrar. Os suspeitos chegaram logo em seguida. Eles fingiram ser clientes, pediram para comprar uma capa de celular. Logo depois, anunciaram um assalto. Seu Jonas viu toda a ação de dentro da loja e reagiu. Foi então que os suspeitos atiraram na cabeça do vendedor. Ele saía todo dia de manhã, 6h30 da manhã, para vender morango aqui na rua. Depois eles tentaram fugir, mas a polícia militar conseguiu prender a dupla na Avenida Constantino Neri. Os homens confessaram o crime e foram levados à delegacia.
Eles são Hélio Fernandes de Souza, de 19 anos, e Billis Smith Nascimento de Oliveira, de 24. Fizemos a abordagem dele lá na área da Constantino Neri. E os mesmos se entregaram na mesma hora ali. Eles estavam armados? Positivo, armado com um revólver 38, uma munição deflagrada. Os suspeitos devem ser encaminhados ao centro de detenção provisória na BR-174. Eles vão responder por latrocínio, roubo seguido de morte. E na zona leste de Manaus, a polícia prendeu 2 homens suspeitos de furtarem objetos de uma unidade básica de saúde. Vamos ver. Francisco Pablo Nascimento, de 29 anos, e o Thiago Martins Cardoso, também de 29 anos, são os responsáveis pelo furto que aconteceu aqui, na UBS Alfredo Campos, que fica aqui no bairro do Zumbi. A própria comunidade, ao tomar conhecimento do furto e que viu o material escondido num terreno baldio, a comunidade entrou em contato com a polícia por meio do projeto Caravana da Cidadania e informou onde estava o material, né? A nossa equipe de policial se deslocou para lá e lá ficou monitorando, aguardando que alguém fosse buscar aquele material, né? Foi quando ele avistou o Tiago e o Francisco, né, pegaram cada um pegou uma televisão e o outro pegou uma balança e seguiram um caminho pela Alameda Cosme Ferreira para levar o material para venda, né? Foi quando a equipe abordou e confirmou que os 2 haviam sido as pessoas que tinham realizado esse furto na madrugada. A gente vê aqui, que a UBS é toda cercada. Lá dentro, o circuito de segurança, as imagens captaram aí toda a ação dos bandidos. Agora vão responder por furto qualificado, já foram encaminhados à cadeia. A Secretaria de Operações Especiais prendeu hoje 7 pessoas acusadas de roubar motocicletas para usarem assaltos a ônibus da zona leste da cidade. Vamos ver como é que foi. Entre as mulheres estão 3 menores. A quadrilha era formada por Brenda Lacerda da Silva, Ednei Albuquerque Queiroz, Maxwell Tavares Puco e Nicolas de Boyer da Mota. Para intimidar as vítimas na rua, eles usavam uma espingarda calibre 32. Com eles, a polícia encontrou celulares e recuperou 2 motos roubadas. Uma delas era desta pessoa que foi assaltada durante a madrugada. Eu levei as 2 moças para um local que elas pediram, para um bairro conhecido bem da cidade. Ao levar ela, ao chegar lá, já tinha 2 ou 3 elementos armados já insinuando o assalto, mandando descer da moto, falaram que se eu reagisse eles iam me atirar. Eu falei que eu não ia reagir, só que eles queriam outra vítima. Mandaram as moças ir atrás de outra vítima e foram e trouxeram outra vítima, foi outro motoqueiro, que ficou lá comigo também. A maneira de agir da quadrilha era sempre a mesma. Eles usavam as meninas como isca. Elas atraíam os motoqueiros e quando elas chegavam no destino, depois de pedir carona, os rapazes anunciavam o roubo. Depois disso, eles utilizavam as motos para abordar ônibus e micro-ônibus e fazer assaltos aqui na zona leste da cidade. Uma dica importante é nunca dar carona para qualquer pessoa desconhecida. Essa quadrilha foi pega em mais uma fase da Operação Transporte Seguro. Bem, isso é a continuidade da operação que a Secretaria vem fazendo, denominada Transporte Seguro, que envolve tanto o transporte urbano como também o transporte de fretamento que sai do distrito e é abordado aqui no Jorge Teixeira e adjacências. Na semana passada, 6 rapazes também foram presos pela equipe de operações especiais. O perfil dos acusados é bem parecido. Jovens que consomem drogas para roubar usuários nas paradas ou dentro dos coletivos. Os ladrões estão sendo presos em flagrante e sendo indiciados por vários crimes. Estão sendo flagranteados por roubo majorado, pelo uso de arma, né? Associação criminosa e corrupção de menor, porque também tinha alguns menores nessa associação. O Departamento de Investigação de Narcóticos apreendeu 30 tabletes de drogas que estavam em uma embarcação no Porto de Manaus. O repórter Márcio Paz Barreto acompanhou, tem as informações, mostra agora pra gente. Foram 60 dias de investigação do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, em parceria com os policiais de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Eles já vinham monitorando essa carga
de entorpecentes que vinha de Tabatinga na embarcação identificada como Monte Sião 2. Ao meu lado está o delegado Paulo Mavinier, que é o diretor do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil. Delegado, vocês já vinham monitorando, inclusive já identificaram até quem são os traficantes que faziam esse transporte, que fazem esse transporte constantemente para cá, para Manaus? Perfeitamente. Trata-se de um grupo, uma associação criminosa que introduz a droga no país, ele armazena em grande quantidade, próximo a Tabatinga, Quari, e vem fracionando essa droga, descendo de 20 quilos, 30 e 30 quilos. Vem pela via fluvial por meio de pessoas que chamamos de mula. São pessoas que não têm o conhecimento de toda a logística da organização criminosa, porém recebem um valor ínfimo para trazer essa quantidade de entorpecente. Nós tivemos a informação de que chegaria essa droga aqui a Manaus, nós fizemos a abordagem no porto de Manaus, ali na área do Rodway, em conjunto com a 24ª SICOM, que é a segunda área, e o Canil, e conseguimos ter isso na abordagem. Foram encontradas essas 29 peças de entorpecente, maconha skunk e pasta base de cocaína. No momento da abordagem, possivelmente a pessoa que vinha trazendo conseguiu empreender fuga. Mas nós já temos vasto material coletado, principalmente telefones celulares que foram apreendidos na bolsa, e com certeza nós iremos pedir a prisão preventiva dessa pessoa que trouxe o entorpecente, e já temos também a identificação do chefe da quadrilha do grupo que manda esse entorpecente de Tabatinga. Também terá possivelmente sua prisão preventiva decretada. E durante uma revista feita na delegacia de Manacapuru, que está funcionando atualmente como presídio também, a polícia encontrou material que seria usado para fuga de detentos e até um revólver. As fugas estão cada vez mais próximas de acontecerem. Ninguém sabe como é que eles conseguem ter acesso a esse material. Aqui em Manaus é bem comum. Foram vários túneis encontrados ao longo desse ano. Vamos ver como é que foi a situação lá em Manacapuru. Denúncias de uma possível fuga em massa da delegacia de Manacapuru motivaram a operação de revista nas celas que abrigam os detentos da cidade. A ação foi coordenada pela Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar. Durante a revista foram encontrados um revólver calibre 38, 5 munições intactas, 3 serras próprias para o corte de ferro, uma corda, 2 celulares, além de outros materiais. Todo o material necessário para desencadear uma fuga, que foi impedida pela ação rápida aqui das polícias militar e civil. Também acionamos o Corpo de Bombeiros, que verificou todo o derredor da delegacia para verificar se já havia realmente sido cerradas as grades. A delegacia de Manacapuru, que vem sendo usada como presídio, abriga hoje 30 detentos em 4 celas com capacidade para 10 presos. Sem muros e sem estrutura, a falta de segurança é um problema. A Polícia Civil trabalha agora para saber como todo esse material foi parar dentro das celas. E ainda falando de notícias do município de Manacapuru, a cidade ficou sem energia elétrica por pelo menos 4 horas. O motivo da interrupção do serviço foi um acidente que aconteceu na rodovia Manoel Urbano, que dá acesso ao município de Manaus até lá. O motorista perdeu o controle do veículo, derrubou um poste e ocasionou todo esse transtorno na cidade. Vamos ver como é que foi. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã, quando este veículo capotou na rodovia Manoel Urbano, próximo à entrada da cidade. O carro, que seguia no sentido Manacapuru, bateu no canteiro central, atravessou a pista e só parou ao colidir com um poste. De acordo com a Polícia Militar, os ocupantes do veículo apresentavam sinais de embriaguez. Foram levados para a delegacia, que, segundo informações, eles estavam alcoolizados, então foi levado para lá para ser verificada essa situação. No acidente, Bianca Cristina, de 16 anos, e Elvis Condera, de 24 anos, foram encaminhados para o hospital de Manacapuru com ferimentos leves. O outro ocupante do veículo, Francis Neto da Silva, de 28 anos, foi encaminhado para o hospital João Lúcio com suspeita de traumatismo craniano. Por conta do acidente, Manacapuru ficou sem energia elétrica por cerca de 4 horas. Sistemas de telefonia móvel e internet também foram prejudicados. A Amazonas Energia realizou a substituição do poste e no início da tarde o problema foi solucionado. A Defesa Civil do Estado avaliou ontem as condições de um dos prédios do conjunto habitacional Viver Melhor 1, na zona norte da cidade, que na terça-feira agora apresentou rachaduras, deixando os moradores
muito aflitos com um possível desabamento. Eles foram para fora realmente dos apartamentos, ficaram ali embaixo bem preocupados. De acordo com a equipe do órgão que foi até o local, os problemas apresentados não oferecem risco de desabamento do condomínio, porém os moradores não querem permanecer no local não, hein? Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Olhando de fora, os problemas do bloco 87 não parecem tão graves. Mas dentro é possível ver o que causou o pânico dos moradores na terça-feira. Dona Maria de Fátima estava no quarto quando tudo começou a rachar. Na hora em que chegou na sala, ficou desesperada ao ver o chão quebrando. E para não deixar meus filhos aqui dentro, eu tive que me retirar de dentro da casa. Passou a noite onde? Passei a noite na casa da minha mãe, com meus filhos, nós estamos tudo lá. E meus filhos nenhum querem voltar para cá, estão tudo com medo, meus filhos tudo pequeno. O problema começou há aproximadamente 6 meses, porém os moradores não deram muita importância. Aqui, neste local onde nós estamos, as rachaduras apareceram por volta de maio, mas a moradora trocou alguns pedaços do piso, porém, olha, novas rachaduras no chão surgiram. Porém, na terça-feira, quando o prédio começou a instalar e novas rachaduras como essa do teto apareceram, aí que eles ficaram realmente com medo do desabamento. Mesmo assim, a informação preliminar da Defesa Civil é de que o prédio não corre risco de desabar. Contudo, os engenheiros do órgão que foram ao local nessa quarta-feira garantem que houve erro na execução da obra. Esse laudo deve ficar pronto em quanto tempo? Os 3 dias que é para apresentar para eles aqui. Hoje, dentro da situação, eles não precisam sair do local, né? Hoje. Não há necessidade para pânico, para correria, gente. Não há necessidade para isso. Mas o problema não é exclusivo do bloco 87. Outros construídos na mesma quadra também apresentam problemas semelhantes. No apartamento 303 do bloco 19, Dona Valdirene vive assustada com uma rachadura de aproximadamente 10 centímetros de profundidade. Eu nunca mandei ajeitar, porque eu não quero que ajeite, eu quero que tire nós daqui. Porque que adianta colocar massa e depois cai todo de novo e é arriscado cair e desabar em cima da gente. E a empresa, a construtora, veio aqui com vocês? Não apareceu ninguém aqui no nosso prédio, ninguém não veio para tomar a providência aqui. Essa moradora do bloco 73 também está com medo de ficar no local. O bloco dela é unido ao 87 e também está cheio de rachaduras. Ela teme que o sonho da casa própria, que demorou anos para se concretizar, vire um pesadelo. Eu morava alugado, então vivia de aluguel. E quando eu ganhei isso aqui, para mim era um sonho ter a minha casa, entrar no meu apartamento, ver como era tão bonito. E ver agora eu estou vivendo um pesadelo. Eu não estou nem dentro da minha casa. Eu estou morando cedida na casa dos outros. É preocupante mesmo, né? A Defesa Civil informou que o laudo técnico deve ficar pronto até a próxima semana. Em nota, a empresa Direcional disse que na terça fez uma análise do condomínio e que não foram encontrados aí problemas nas estruturas do prédio que possam causar qualquer tipo de risco aos moradores, inclusive, principalmente, né, desabamento. A equipe de assistência técnica da empresa também vai acompanhar o resultado do laudo da Defesa Civil e, caso seja identificado algum problema, serão tomadas, segundo eles, providências necessárias. A gente continua acompanhando, até porque muitas famílias, como a gente viu na reportagem do Márcio, estão fora de casa, né? Isso é um problema realmente bastante grande, mexe com a vida de muita gente, a gente continua acompanhando aí. O destaque do Jornal A Crítica de hoje é lâmpadas de LED furtadas. A prática criminosa está se tornando hábito nas principais vias da cidade. Sem iluminação, a sensação de insegurança aumenta, a gente sabe, para quem trafega pelas ruas. Você pode conferir essa e outras reportagens completas no seu celular, no seu tablet. É rápido e prático, viu, gente? É só baixar gratuitamente, de graça, o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura digital do melhor jornal do norte do país. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e também iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis nas suas mãos. E o Tribunal Regional Eleitoral deu início ao recadastramento biométrico nos municípios do estado. Os trabalhos começaram na segunda, em Tabatinga, e seguem até abril de 2018. A meta do projeto é que todos os municípios sejam contemplados. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Márcio Azevedo. Ele fala com a gente ao vivo, não é isso, Márcio? Márcio, as pessoas precisam fazer o agendamento pelo site do TRE ou esse procedimento, nesse caso específico aí para quem mora no interior, vai ser diferente, hein? Bom dia para você.
Oi, Dani, bom dia. Olha, no interior é bem diferente, não precisa fazer esse agendamento, não. Quando o tribunal vai para essa comarca, no caso ele foi a Tabatinga no início da semana e também já passou por Atalaia do Norte, que fica tudo ali na calha do Alto Solimões, eles avisam os moradores, né? E lá eles fazem esse recadastramento nessas áreas. No interior tem um pouquinho mais de dificuldade, principalmente nessa região aí do Alto Solimões, que muitos eleitores são indígenas, né? Então eles estão tendo que contar com apoio para levar esse material de biometria para aldeias e eles têm a meta de até abril do ano que vem passar por todos os municípios que ainda não foram feitos, ainda não foi feita a biometria. Então eles começaram essa nova missão aí para fazer essa biometria nos municípios de Tabatinga, Atalaia do Norte e até abril do ano que vem devem concluir todos os municípios que vão necessitar dessa biometria. E aí, como eu falei, né, o TRE vai chegar no município, vai informar, vai avisar, as pessoas vão procurar o cartório para fazer. Já aqui em Manaus, Dani, a pessoa precisa sim entrar no TRE para fazer o agendamento da biometria. Lembrando que por conta da biometria antes da eleição, 30 mil eleitores não realizaram o procedimento e tiveram o título cancelado. E aí esses eleitores já podem acessar o site do TRE, tre-am.jus.br. Lá vai ter uma aba sobre esse recadastramento biométrico. Você vai, faz o agendamento e procura o cartório eleitoral que fica ali no Aleixo, no dia e hora marcados, para fazer o recadastramento, para você ter o título regularizado novamente. Isso tanto para quem teve o título cancelado, esses 30 mil eleitores, e também para quem for tirar um título pela primeira vez. Também está aberta, junto ao TRE, o período para quem não votou no primeiro e segundo turno fazer a justificação. O primeiro turno, o eleitor tem até 1º de dezembro e quem não votou só no segundo turno tem até o dia 29 de dezembro para ir ao cartório lá do Aleixo e fazer a justificativa. Lembrando que o eleitor tem que levar em mãos, né, os documentos, o título eleitor, o documento de identidade e verificar lá e torcer para não ter que pagar a multa. No entanto, essa multa, lembrando, ela não chega nem a R$ 4,00, é R$ 3,57, se não me falha a memória. O eleitor vai, paga e a situação eleitoral dele fica justificada junto à Justiça Eleitoral. Agora, se você não votou nos 2 turnos, aí é bom que procure logo o TRE para fazer a justificativa. E para quem não votou já há 3 eleições, você vai ter o título cancelado. E aí tem que ir lá, pegar informações para como reabilitar o título de eleitor para que nas eleições de 2018, que são as próximas eleições, esteja em dia com a Justiça Eleitoral e possa cumprir o seu papel de cidadão. Então, corra no cartório, no site do TRE para fazer esse agendamento, tanto para biometria, e vá lá, quem tiver que justificar, vá pessoalmente ao TRE para fazer essa justificativa. É isso, quem não votou tem que cumprir o papel de cidadão e torcer para não pagar essa multa, né, Dani? Então, agora o pessoal já tem que ficar preparado para as eleições, que só ocorrem daqui a 2 anos, mas como bom brasileiro a gente sabe, toda vez deixam para a última hora e é uma correria, e aí acaba acontecendo como esses 30 mil eleitores, né, que tiveram o título cancelado e não votaram nesse pleito que encerrou no fim do mês passado. Votar, que é um direito, mas é também um dever do cidadão. Eu acho que o que pega, Márcio, não é nem tanto o valor, como você mesmo lembrou, ele é muito pequeno, é simbólico, mas todo o trabalho que dá, né? Você ir até o local, enfim, é muito trabalhoso, é desestimulante. Você não votar, é muito melhor você cumprir o seu papel aí de cidadão e não deixar para a última hora, porque aí, só vai ter eleição daqui a 2 anos, eu tenho 2 anos ainda para me regularizar, daqui a pouco a eleição para governo bate aí, para presidente, bate às nossas portas e você novamente não está com o título regularizado. É bom aproveitar logo o calor aí da emoção da eleição que acabou de passar para deixar tudo em dia. Obrigada, Márcio. Daqui a pouco eu volto com você. A Petrobras anunciou a segunda redução em menos de um mês no preço do diesel e da gasolina. A decisão faz parte da nova política de preços da estatal. Mas aqui em Manaus, os motoristas ainda não encontraram essa queda nos preços nos postos de combustível não, viu? Estão reclamando, estão rodando pela cidade, nada do preço baixar. Vamos ver. Para quem mora numa cidade como Manaus, ter um veículo não é luxo, é uma necessidade. O carro aqui é para tudo. Eu conduzo meus filhos para aula, meu esposo para o trabalho, para tudo. Para fazer compra, para passeio, para tudo. A conta com o combustível tem prioridade no orçamento. Por isso, os anúncios da redução do preço da gasolina deixou motoristas entusiasmados até chegarem no posto de combustível. Tá R$ 3,85, né, a gasolina.
acabei de abastecer aí. A gente achou que ia baixar, mas tive uma surpresa agora, fiquei surpreso agora, quando eu vi aí o valor da gasolina. E não vi baixa nenhuma. Segundo um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, na semana passada, aqui em Manaus, o preço médio do litro da gasolina estava em R$ 3,46. O menor preço era de R$ 3,35 e a gasolina mais cara encontrada era de R$ 3,69. Hoje, depois do segundo anúncio de redução no preço do combustível, nós encontramos postos de gasolina como este, comercializando o litro da gasolina a R$ 3,85. Fui até pego de surpresa, né? Porque eu achei até que inclusive anunciaram outra redução e eu tive uma surpresa que foi aumentar, né? A expectativa que a gente tem de realmente abaixar o preço, né? Mas esperamos que sim, né? Que tem essa redução, né? Mas se o motorista pesquisar, pode encontrar postos como esse, que está vendendo combustível com preço de R$ 3,39. Segundo a Petrobras, a gasolina deve ficar mais barata cerca de 5 centavos por litro se a nova redução de preços decidida pela estatal for repassada ao consumidor. Seguimos então com as nossas reportagens de economia. Muita gente está aguardando a chamada Black Friday, né, para adquirir aquele produto com preço mais em conta, aquele que você está aguardando aí dinheiro para comprar. Pois é. Esse é um evento tradicional no calendário norte-americano, entrou aí nos últimos anos aqui no Brasil com força total, acontece na última sexta-feira do mês de novembro e recentemente as empresas brasileiras viraram, né, adotaram aí essa promoção. Muita gente, quem podia, acabava viajando para os Estados Unidos para fazer isso quando o dólar estava favorável, agora não dá mais. Mas é uma oportunidade para todo mundo para comprar mais barato, aumentar vendas, sem dúvida nenhuma. Mas com a greve dos auditores fiscais da Receita, poucas lojas devem aderir a essa liquidação aqui na nossa cidade. As compras, né, e vendas devem ser direcionadas para a internet. É o que a gente vai ver agora na reportagem da Adriane Diniz e do Alex Gomes. O sucesso de edições anteriores da Black Friday em Manaus não deve se repetir. Nós tivemos recentemente uma greve dos bancários, trouxe um prejuízo muito grande para a área do comércio. Agora entrou a Receita Federal. Liberar 30% só de uma carga que chega agora em novembro e dezembro, que é para o final do ano, é simplesmente dizer que nós vamos ter aí um volume muito grande de produtos paralisados. São poucas as lojas que vão utilizar o Black Friday. Uma pena. Estamos perdendo uma oportunidade de dar mais emprego. A Black Friday é uma expressão em inglês que significa Sexta-feira Negra. É a última sexta do mês de novembro. A tradição tem origem nos Estados Unidos. É um dia especial em que as lojas fazem grandes descontos. E por isso muitas pessoas compram presentes para o Natal. Com poucas opções em Manaus, muita gente vai buscar as ofertas aqui, na internet. Mas antes de realizar a compra, é importante estar atento a algumas dicas para que a Black Friday não seja uma fraude. Uma delas é começar a pesquisar o preço desde já. Verificando vários sites, né, de 3 a 4 sites, 3 a 4 estabelecimentos virtuais, para verificar o preço. Para quando chegar no dia da promoção, que vai ser dia 25 de novembro, já verificar se realmente houve a promoção. A diretora do Procon alerta também que o consumidor deve buscar sites confiáveis. E mesmo que a compra seja no valor promocional, o cliente pode desistir do produto em até uma semana. Sem ônus. E tudo que ficar acordado entre você e o site, que faça um print até chegar a nota fiscal, que é a entrega do produto. E se o produto vier com defeitos, o comerciante tem 30 dias para resolver. No caso, o responsável do site não efetivar a troca, ele deve imediatamente procurar o Procon para que aqui se restabeleça a relação de consumo. A educação financeira é um tema, né, que vem crescendo dentro das escolas do país, pelo país afora. Aqui na nossa capital, mais de 5.000 crianças de 16 instituições de ensino aprendem a poupar, a preservar e a comprar com consciência para poder depois realizar sonhos. Mas como educar uma nova geração inteira, economicamente falando, isso pode ajudar no desenvolvimento econômico do país e do Estado? A que ponto existe essa relação, né? A gente trouxe aqui para o Manhã no Ar o Reinaldo Domingos. Ele é presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, autor de vários livros do tema, tanto para crianças quanto para adultos também. É um prazer te receber aqui, Reinaldo. Que bom tê-lo aqui em Manaus, inclusive. Eu que agradeço, Daniela, agradeço a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui na capital da Amazonas, Manaus, fazendo aquilo que a gente mais gosta, levar a educação, uma possibilidade de sonhar, de realizar
aquilo que uma criança, que uma família tanto quer. Isso já é uma realidade? As escolas estão cada vez mais investindo nisso? Muito, né? Nós temos hoje mais de 2.000 escolas fazendo exatamente isso, fazendo com que as crianças aprendam logo cedo, porque hoje nós temos mais de 60 milhões de brasileiros inadimplentes, nós estamos com problemas sérios, vamos falar de Manaus, nós temos aí a parte da empregabilidade que foi afetada diretamente, e esse desemprego precisa ter reservas, e essa reserva só constrói se você estiver educado financeiramente. Esse tem sido o grande problema das famílias brasileiras como um todo, né? Há um desejo das instituições públicas nesse sentido? De que maneira o cidadão mais consciente pode ajudar na economia geral do país? Existe essa relação? Tem uma relação direta, né? Um país que está hoje numa situação de uma inflação complicada, de uma recessão, um país consumista, um país capitalista, ele precisa muito entender de como lidar com esse dinheiro que a gente ganha e que a gente gasta. Hoje nós temos muitos excessos de gastos nas nossas famílias, derivativos de não ter propósitos bem definidos, de não ter sonhos bem claros, de não ter reuniões familiares. Então nós temos esse problema com relação à educação, essa ausência de educação financeira, que não tivemos quando lá nossos avós, então nossos ancestrais não tiveram nenhum tipo de educação. E uma coisa importante, Daniela, educação financeira não é cálculo, planilha, matemática, nós estamos falando de uma ciência humana, comportamento e hábitos. Por isso é importante ensinar logo no começo da história dessa criança, desse cidadão, que é onde começa lá aos 2 anos, o maternal. Nós estamos falando de crianças que começam já a ter hábitos de apagar uma lâmpada, tomar um banho mais curto. Nós estamos falando de algo muito simples, onde ela começa a entender que é possível ela guardar dinheiro para os sonhos, para os desejos, e é possível ela também consumir. Nós falamos de equilíbrio, ou seja, esse equilíbrio precisa haver no ser humano. E isso é muito mais fácil ensinar uma língua ou qualquer hábitos corretos para uma criança do que um adulto. Quando adulto tem que fazer uma correção e aí vai ter que doer um pouquinho mais, né? Eu queria te perguntar justamente essa relação da criança com os pais. A gente está educando uma nova geração para o futuro que a gente espera que tenha um outro comportamento em relação à educação financeira. Mas é possível que hoje essas crianças e adolescentes, ao terem essas informações, repassem isso para os pais, sejam educadores dos pais? Mas não tem a menor dúvida disso. Hoje os programas de educação financeira que a gente coloca, hoje, inclusive na escola municipal, nós estamos aqui também com 7.000 crianças na área pública, com o projeto Vila Sésamo, um projeto extremamente interessante para crianças de 6 aninhos, 5, 6 aninhos. Então é possível sim essa relação, porque as crianças têm uma influência direta nos pais, né? Papai, eu quero isso, papai, eu quero aquilo, mas quando ela traz para casa que, olha, papai, a gente tem que economizar, porque a gente... Aí ela pergunta para o papai, qual é o sonho que a gente tem aqui em casa? Mas o papai fica totalmente desesperado, que sonho? Eu estou trabalhando aqui para pagar as contas e vai falar de sonho. Esse impacto está existindo e quem está levando a educação financeira para esses programas dentro das casas, dos lares, sem dúvida a criança. Mas tem um ponto importante, na escola a gente tem que educar quem? O professor. Hoje 68% de todos os professores do Brasil estão endividados. Os próprios professores que deveriam ser os primeiros a repassar esse tipo de conhecimento. E o grande segredo, Daniela, é você trabalhar o professor, educando ele para que ele possa educar nossas crianças. O pai trabalha, a mãe trabalha, não tem a menor condições de educar uma criança, principalmente porque ele não tem ainda esses conhecimentos. Então, num programa de educação financeira, capacita o professor, palestra para os pais, curso online de educação financeira para os pais que não conseguem vir, às vezes, numa palestra dentro da própria escola, fisicamente. Então, você tem um programa que tem games, atividades. O livro nada mais é que uma interatividade também. Então, é importantíssimo que a escola tenha essa visão. Nós já estamos aqui em Manaus mais de 5 anos. Na verdade, não estamos chegando agora. Agora nós temos sim uma unidade própria aqui, estamos fazendo uma logística própria, porque Manaus é sempre muito distante, às vezes, de outros lugares. Então é muito bacana esse trabalho. Como é que as pessoas podem participar desse trabalho, Rinaldo? Simplesmente, quando a criança, nós temos a criança pode fazer o quê? Ela está dentro da escola, então a gente precisa levar esse programa para dentro da escola. Então a gente precisa fazer com os pais e principalmente os professores, os diretores, adentrem a esse programa. O programa é composto de capacitação de professor, palestra para os pais, livro do professor, plano de aula. Então tem todo um arsenal atrás disso e nós temos pedagogos que vão até a escola, capacita tudo isso, custo zero para a escola.
Custo zero para a escola? Claro. Qualquer escola pode procurar vocês para tentar implantar Para implantar, totalmente. Sensacional. O único investimento que vai ter é o livro do aluno, mais nada, que é muito barato, é muito fácil. De que maneira vocês estão entrando em acordo também com governos, com políticas públicas, hoje nós estamos aqui na capital fazendo um trabalho com 7.000 crianças, entrando também com o mesmo projeto e aí envolvendo muito a família. Esses projetos não podem ficar sem envolvimento da família. Por isso, os pais têm que estar envolvidos nesse programa de reconstrução da educação financeira. O foco é totalmente da família. A criança é um meio, junto com a professora, junto com a escola. De entrada, né? De entrada, mas na verdade nós estamos querendo que a criança dentro da sua casa tenha sonhos. Quando a gente olha para cofrinhos, a gente não pode dar um só cofrinho para uma criança. Por quê, hein, Reinaldo? Porque nós precisamos pensar sempre a curto, médio e longo prazo. Por que nós temos que financiar uma casa 30 anos, um carro, financiar 60 meses? Porque nunca nós guardamos dinheiro para comprar. Se eu financiasse hoje uma casa, financiando uma casa de 30 anos, eu vou pagar 2 casas, aproximadamente, porque tem juros. Se eu pegar o mesmo valor da prestação desse financiamento, eu compro a mesma casa em 6 anos. É mesmo? Existe já esse cálculo concluído? É assim? fato. Olha só. Se eu financiar em 30, eu pago 2 casas. Se eu pegar o mesmo valor da prestação, que começou a pagar desses 30, eu compro a casa em 6 anos. Ou seja, é uma questão realmente de comportamento, de hábito, de força de vontade. São escolhas. Escolhas, eu posso ser uma pessoa endividada, desequilibrada, ou eu posso ser uma pessoa educada. Hoje tem opções. No passado não tinha. Não podemos criticar os nossos avós e pais, nossos ancestrais. Não existia nenhuma educação financeira. É uma ciência humana, não é uma ciência exata. Não estamos falando da matemática, estamos falando do hábito, do comportamento. E esta criança aprende muito rápido. Os professores estão se reconstruindo nas suas vidas. Eu não posso educar alguma outra pessoa se eu não me educar a si próprio. Você conhece minhas obras, sabe exatamente, Sim. Em especial terapia financeira, que leva aí os 4 pilares da metodologia. Eu preciso falar em 4 passos só. Diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. 4 passos mudam a história de uma família. Esse aqui é um dos livros dele, um dos mais conhecidos, Terapia Financeira, Realize Seus Sonhos com Educação Financeira. Esse eu já li. Livre-se das suas dívidas, ainda não li, mas é uma ótima leitura também. Olha que livro também. Bacana esse aqui. Esse aqui eu trouxe para você. Olha só, mesada não é só dinheiro. É São 8 tipos de mesadas. É o que a gente descobriu aqui, né? Na verdade, é comportamento, 8 tipos de mesada. Existe uma principal ou todas são importantes dependendo do tipo de família? Todo mundo conhece a mesada financeira. Nós temos a mesada voluntária. Desde os 3 anos, a criança começa a ter acesso a dinheiro. É nesse momento que eu tenho que ensinar como ela vai lidar com isso. Aí a importância ela ter o equilíbrio. Criança, vou dar 2 moedas para você, meu filho. Uma moeda para os seus sonhos, uma moeda para o consumo. Eu não posso pensar só em dar dinheiro para consumo. Há uma mesada que eu vou dar financeira, dou R$100. Amanhã ela cresceu, tem 14, R$200, R$300. Quando ela for receber o primeiro salário dela, o que ela vai fazer com o dinheiro todo? Gastar tudo. Por isso, a inserção de um método, entrando os sonhos nesse equilíbrio. Ou seja, eu vou te dar dinheiro, mas vou te dar uma parte para os seus sonhos e uma parte para o seu consumo. Mesada de terceiros, o avô, a avó, o tio, dá dinheiro para os nossos filhos. Eu preciso falar com os avós, os tios e falar, olha, agora você vai dar 2 dinheiros para ele. Um dinheiro para os sonhos e um dinheiro para o consumo. Não é necessariamente aumentar a mesada, não. É dividir, ao entregar a criança, dividir o que é para quê. Exatamente, esse é o segredo. Tem mesada de troca, brinquedos que ficam perdidos. E aí você vai fazer as famílias se unirem e fazer as trocas. Porque o brinquedo do meu filho, ele não quer brincar mais, mas do amiguinho ele quer. E vice-versa. Com isso você faz uma mesada de troca. Tem mesada social, às vezes não precisa ter dinheiro para ser feliz. Mesada econômica, vamos fazer uma economia para poder sobrar dinheiro da energia elétrica para que a gente possa pegar esse dinheiro e te dar uma parte dele. É uma coisa sensacional, mesada empreendedora, ecológica. Como é que é a mesada ecológica? Ecológica é você fazer a reciclagem desse produto, reaproveitamento, o caderno, eu tenho vários cadernos do ano, de repente alguns cadernos não foram até o final, vamos desmontar o caderno, vamos montar um novo caderno para o ano seguinte, vamos economizar, vamos reduzir os nossos gastos com relação a não aproveitamento, a gente desperdiça muito. Hoje uma casa é 30% a 50% de gastos em excesso, energia, água, telefone, supermercado, padaria, ou seja, 30% é a média do Brasil, ou seja, das famílias brasileiras, em gastar mais. Só esse ato
de reduzir economicamente dentro de casa todos os gastos dentro das nossas casas, envolvendo a ecologia, envolvendo a sustentabilidade, você consegue fazer com que esse dinheiro apareça. A hora que ele aparecer, você tem que canalizar ele para o sonho. Porque não adianta só economizar, por isso não adianta só anotar. É necessário você ter propósitos. Família sem saber o que quer nos próximos curto, médio e longo prazo, é uma família que olha só para o bico do carro. É mais ou menos dirigir olhando para frente, aqui na frente. Vai bater em alguém? Eu vou bater. É mais ou menos isso. Então eu preciso olhar hoje, amanhã e depois. Com isso eu construo uma nova família. E essa nova família é possível construir educando-se financeiramente. Os pais, as crianças que estão nas escolas, e com isso nós estamos criando uma nova sociedade. A sociedade que não vai ter um país hoje como o nosso, que tem problemas de endividamento, tem um problema de inadimplência, tem um problema de desequilíbrio entre o dinheiro que entra e que sai. Nós estamos aí com problemas em todos os setores. A saúde financeira, a educação financeira deve, com certeza, ser o meio para que a gente possa construir novas gerações saudáveis, sustentáveis e educadas financeiramente. Reinaldo, sensacional. Esse aqui eu acho que é um dos mais novos livros, esse aqui eu não conhecia. O mais novo, esse é um dos novos para adultos, então, né? Esse aqui é um livro para adultos, esses dois aqui também, mas tem esse aqui eu acho que também, né? Eu mereço ter dinheiro. Isso é para mulher, isso aí eu posso deixar para você, porque você não conhece esse livro. Esse aqui eu não conheço ainda não. Esse é um livro dos contos de fadas, a gente traz a mulher, resgatando os princípios da mulher, falando para ela tem que ir sim no cabeleireiro, ela tem que ir sim se maquiar, ela tem que ir sim comprar cosméticos. Só que tem algumas coisas que ela pode tirar de excessos. E aí ela canaliza para a beleza dela algo mais interessante. Esse é o maior, esse aqui ele não foi lançado ainda, eu trouxe aqui em primeira mão. Nossa! Esse é um livro Diário dos Sonhos. É um livro que traz a realidade aumentada. Como é que funciona? Olha só. O Reinaldo ele tem vários livros direcionados à criança, né? Esse aqui é o Menino e o Dinheiro e os 3 cofrinhos, é isso? É isso. Aí esse aqui a gente isso aqui tem mais ou menos outro. assim, ó. Ah, agora vamos para esse aqui que é o lançamento. Deixa eu ver aqui, ó. Na verdade é assim. Esse aqui é um livro que você automaticamente pega aqui, ó. Você está vendo a personagem e automaticamente a interatividade das crianças junto com o livro. Então não é um livro só, é um livro imagem que traz... Que tem interatividade. Chama interatividade. livro em 3D, é isso? Isso, praticamente é isso. Todo mundo está procurando os pokémons, não é? Sim, sim, Só que vai procurar o pokémon na educação financeira agora também. Então você coloca sobre as páginas têm apenas figuras, não e tem... onde tem esse D aqui, ela faz a interatividade. Aqui baixando esse aplicativo. Baixando esse aplicativo. Certo. E que é gratuito também. É como se fosse uma brincadeira. Eu não sei se a gente consegue captar pelos nossos microfones o áudio, mas está inclusive falando, né? Deixa eu ver se a gente consegue aumentar um pouquinho. Vamos ver aqui. Tem um barulho de moedinha toda vez que Vamos voltar aqui para existe a interação. Ela diz, use as moedas para encher o cofrinho de curto prazo. Isso. Que é esse cofrinho vermelho. Que é o vermelho. Vá para a próxima página e ajuste a poupar. Ajuda a poupar e escolher qual que é o... Ah, ele poupou para o seu primeiro sonho. Que é o curto prazo. E aqui ele vai ter que escolher que tipo de material que ele vai usar para o balanço dele. Então ele vem aqui. Muito bem. Ela disse muito bem, quem diz muito bem sou eu. Que ideia sensacional, Reinaldo. Como é que vocês desenvolveram esse uso da tecnologia? Nós estamos no mundo da tecnologia, nós não podemos ficar fora dela. Todas as nossas obras de educação financeira para o infantil, fundamental 1, 2, médio, tem interatividade com games, que também é a gamificação, a game educação. Hoje você tem que estar junto com as crianças. Os jovens, crianças hoje querem coisas muito modernas, então a gente foi buscar o quê? Tecnologia, entre essa parte de realidade aumentada, onde você interage o livro físico, né? Aqui é o livro também que é muito interessante, que eu falo que é Os Meninos de os 3 Cofrinhos. Dá uma lida aqui para os nossos telespectadores. Olha, era uma vez um menino que tinha 3 cofrinhos, esses 3 aqui por acaso, que são usados também nas aulas de educação financeira. Ele tinha 3 cofrinhos, o primeiro deles era um porquinho vermelho, sorridente, recheado, chamado Curto.
E por aí vai. E aí vai o médio e o longo. A gente começa essa interatividade logo lá. Isso chama-se contação de história e depois a criança vem com o professor e faz as atividades interativas. Esse aqui é o de contação, que seria os que quando a gente faz a lista dos filhos. Isso. São aqueles livros de literatura mesmo, que tem complemento. Esse aqui é um livro que é Esse para já é de educação mesmo, certo. Esse vai para a escola, é um livro de atividades mais formal, digamos, a educação. É onde a criança, exatamente, ela conta a história, automaticamente vai trabalhar na classe, vai trabalhar, aqui tem as competências e habilidades. Esse aqui é para uma criança de quantos anos? 3, 4, 5 anos. É realmente São ensino vários. infantil mesmo, início da vida educacional. É um trabalho muito bacana que você vai desenvolvendo. Aqui tem os 4 pilares também do sonhar e tal. Você não para de fazer a inserção da metodologia. Competência e habilidade de uma criança é muito importante. Quando a gente olha para isso aqui, a gente está falando assim, olha... agora ela conta história e aí você também leva para casa. Esse livro também leva para casa para o papai fazer junto, a mamãe fazer junto essas interatividades. E tem ainda um suplemento para o pai. Ah, olha só, para pais, para gente que está nesse momento, são 6h46, você está provavelmente arrumando seu filho para ir para o colégio, se você tem filhos em idade escolar. E saiba que, além desses livros todos, existe um livro para você, ou pelo menos um folheto aqui para você ajudar o seu filho nesse caminho que pode ser e né, na verdade, Reinaldo, determinante para a vida, né? Hoje, aprender tudo isso desde cedo vai realmente formar um cidadão que tem uma perspectiva de futuro melhor ou não, né? A criança aprende muito rápido, né? E ela tem as condições pedagogicamente de estruturada dentro da escola. Eu diria que os pais hoje estão muito ávidos a buscar por isso. Quando a pessoa perde um emprego, quando a pessoa não tem uma aposentadoria, hoje nós temos 30 milhões de aposentados pelo INSS. Só 1% são sustentáveis financeiramente. Os outros 99% dependem de parentes, de amigos que não conhecem e às vezes tem que continuar trabalhando até o resto da sua vida. É um problema social construído ao longo do tempo que só pode ser corrigido com a educação. A educação financeira veio para realmente adentrar. Essa educação constrói novos cidadãos para que a gente tenha um país saudável, sustentável financeiramente. Como você falou, é muito mais uma questão de comportamento, de hábito, de relações humanas, do que de economia mesmo. Porque a gente sabe que é muito difícil. Às vezes a gente tem o dinheiro, não é muito, aí o filho quer alguma coisa, quer um lanche, quer um brinquedo. A gente vai falar de um lanche, R$4 hoje, durante 30 anos, dá 280 mil reais. É só fazer a conta que a gente rapidinho diz, filho, vamos deixar para o fim de semana, é R$4. Falando de R$50 final de semana, em 30 anos nós estamos falando de aproximadamente 415 mil reais. Nossa, R$1 durante 30 anos, desperdiçando assim, dá mais de 41 mil reais. Ora, R$1? Sim, R$1. O problema é, a gente não tem propósitos, muitas vezes. Qual é o antídoto para um consumo não consciente? A família ou a pessoa ter sonhos. Se você perguntar para as pessoas quais são os seus sonhos, geralmente as pessoas vão falar assim, peraí, no máximo eu estou pensando para eu não penso para médio e para longo. Quando eu não tenho esse conceito estruturado na minha vida, na família, eu certamente terei problemas com a minha história. Ou eu faço a minha história, faço as minhas escolhas, ou serei escolhido e terei a vida hoje alinhada com aquilo que está acontecendo. O consumo vem mesmo, não tem nada errado com marketing, não tem nada errado com a parte de crédito. A gente critica o sistema financeiro, não pode criticar, porque o sistema financeiro me levou à independência financeira com 37 anos de idade. Então nós não podemos criticar o sistema, nós temos que ensinar a usar o sistema como ele foi construído. Poupar é um hábito, assim como consumir é um hábito. Muito bom, Reinaldo. Quem gostou de todo esse sistema, eu adorei, tenho certeza que muita gente em casa também. Como é que faz? Procura na internet? Como é que Hoje encontra? nós temos uma unidade aqui, nós temos uma unidade física certo. Aqui, com logística física e tudo mais, aqui na Djalma Batista 98. Então nós temos hoje uma unidade que atende todas as escolas, atende empresas e atende famílias. É aberta ao público. Então, o Djalma Batista, número 98 Térreo. Tem lá a loja da DSOP Educação Financeira. Existe também um site de acesso? www.dsop, DSOP, DSOP, tá fácil aqui, ó. DSOP, Educação Financeira. Então, DSOP, Educação Financeira, dsop.com.br, automaticamente você vai lá, pode
vai em Manaus, você vai encontrar todas as informações. A gente botou agora a página na internet, então educadores, pessoas que trabalham, às vezes até pessoas de condomínio, tem alguns condomínios que são muito integrados, né? O síndico, por exemplo, pode procurar vocês, tem acesso a esse material. E hoje pode solicitar uma palestra gratuita. A gente pode e devemos fazer isso. É uma ação social. Ontem mesmo eu estava palestrando para a área pública aberta, justamente para a gente poder disseminar. Eu sou um missionário da educação financeira, que você me conhece já há algum tempo, e eu faço isso 24 horas por dia. E hoje nós temos mais de 1000 educadores que são multiplicadores. Hoje começa um curso, inclusive, de educação financeira para multiplicadores, para a gente fazer com que cada vez mais nós tenhamos pessoas multiplicando esta metodologia para o Brasil e para o mundo. Sensacional, eu conversei com o Reinaldo Domingos, ele é presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, bem voltado para as crianças, mas para todos nós adultos também, que a gente sabe que a gente precisa e muito, sobretudo, nessa época de crise. Imagino que agora as pessoas estejam até mais preocupadas, mais voltadas a isso, né? Quando tem muito dinheiro, é aquela farra toda, quando aperta o cinto, todo mundo tem que se adaptar também, né? É um momento de reconstrução, né? Nós estamos num país maravilhoso, temos que aproveitar. Não podemos desistir dos nossos sonhos. É esses que fazem movimento a gente para viver uma vida saudável. Reinaldo Domingos, muitíssimo obrigada. Sempre bem-vindo aqui no Manhã no Ar. Eu que agradeço. A gente vai agora para um pequeno intervalo. São 6 horas e 52 minutos. E a gente volta daqui a pouco com muito mais notícias para você, inclusive do trânsito ao vivo, direto do RC Cop. E fazendo um alerta aí para quem trabalha à noite, costuma se alimentar mal, acaba tendo distúrbios de sono e outros problemas, não pode não. A gente vai mostrar soluções para você no nosso retorno. Até já.